Que as pessoas sejam curadas, sejam libertas. Ó Deus querido, toma-nos em tuas santas mãos, ó Pai. Fale conosco na boca deste homem nesta noite, ó Deus. Unge o teu Espírito, ó Pai. Abençoa seu lar, sua casa, sua família. Cuida de cada um de nós. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Somente Ele. Amém, Senhor. Aleluia. Que a graça do Senhor seja conosco. Deus abençoe cada um de nós. Glória a Deus. Nós vamos aproveitar que já estamos de pé. Vamos tomar as Escrituras no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 12, 13 e 14. Depois nós leremos o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 13. Aleluia. O assunto nessa noite é uma pergunta. O cristão que seja eleito, quando comete um pecado, confessa de imediato ou leva um tempo? Esse é o tempo. Esta é a matéria. Este é o assunto nessa noite. Amém? Amém. Provérbios 28, verso 12. Quando os justos triunfam, há grande alegria, mas quando os ímpios sobem, os homens escondem-se. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará. E aqui, esse prosperar aqui, as pessoas não entendem. Pensa que esse prosperar aqui é dinheiro, é carro, é trabalho. E não é nada disso. Nunca prosperará. Mas o que as confessa e deixa, alcançará misericórdia. Bem-aventurado o homem que continuamente teme, mas o que endurece o seu coração virá cair no mal. Hebreus capítulo 4. Hebreus capítulo 4. Versículo 13. Amém? Hebreus capítulo 4, verso 13. Nós vamos ser bem mais calmos hoje, mais tranquilo, para nós entender melhor. Hebreus 4, 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes,
todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Pai Celestial, Glória a Deus, Senhor. em nome do Senhor Jesus Amém, Cristo, Pai. nós oramos Sim, Senhor. ao Senhor nesse momento, Misericórdia. pedindo por Tua graça Verdade, e Senhor. misericórdia Verdade, e Pai. perdão pelos nossos Amém, pecados, Senhor. pelos nossos erros, no nome do Senhor Jesus. Que o Aleluia. sangue do Senhor Jesus venha nos cobrir nessa hora, curar os enfermos, libertar os oprimidos. Amém, Senhor. Senhor, tem misericórdia. Dependemos agora apenas da Tua graça e de mais nada, Senhor. Somente a graça do Senhor. Amém, Senhor. Amém. Amém. Os irmãos podem se sentar. Eu tenho aqui em mãos convite de casamento. Os pais da noiva, Aguinaldo Luciano, Eunice Miranda da Silva, os pais do noivo, Jorge Joaquim de Freitas, Elma da Silva de Freitas, convidam para o casamento e enlace matrimonial dos seus filhos, Alisson e Sara, no dia 9 de junho de 2018, às 19 horas, no sítio Refúgio do Sol. O sol está se escondendo. Rua José Batista, 603, no sítio onde o irmão Aguinaldo toma conta, no trabalho. Bairro Brasília, Sarzeiro. Aí tem aqui um versículo bíblico: Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Amém. Hebreus 13, verso 8. Deus abençoe, né? Amém. Então, os noivos estão convidando a todos na igreja para participar. Amém? Tem aqui também um pedido de oração especial. Eu estava em casa, o irmão Léo ligou para mim, não atendi, depois caiu, depois eu liguei de volta. Aí ele falou que estava no hospital Unimed, em Betim. Sua mãe, Maria Antônia de Jesus, que é a mãe do irmão Léo, está no Centro de Tratamento Intensivo, chamado de CTI. Está com arritmia cardíaca, coração com batimentos altos. Engraçado. Eu também sofro um pouquinho de arritmia. E eu tomo um medicamento chamado Ditialzen. Ele é para arritmia, para batimentos descompassados. Aqui no caso o batimento está alto. No caso da arritmia, que eu tomo remédio para batimentos descompassados. Remédio que eu tomo chamado arritmia, ou chamado Ditialzen, para arritmia cardíaca. E ela se encontra no CTI. Não é na UTI, porque na UTI é unidade, né, já é diferente. Já é unidade de tratamento intensivo. Né, já de CTI já é diferente. E aí, quando uma pessoa está num local desse, que não é enfermaria, não é internado em quarto, não está em recuperação, mas está no CTI, demanda aos médicos, aos enfermeiros, visualização contínua. Sempre tem que estar ali continuamente observando o paciente, porque está no centro de tratamento intensivo. Mas ela já usa algum aparelho, já teve problemas, né? Cirurgia, já mexeu no coração. Então, coração não é fácil, ainda mais que mexe com eles, né? Não é fácil. Então, só Deus para ter misericórdia. Mas quem fez o coração? Foi Deus, né, irmãos? Glória a Deus, é verdade. E Deus pode fazer todas as coisas. Amém. Né?
Nós vamos ficar de pé. Nós vamos orar. Quem também tem um pedido especial, levante sua mão direita. Não precisa fazer conhecido, tornar conhecido. Apenas no seu coração, põe a sua mão esquerda no seu peito. Esquerdo, né? Tem gente que pensa o coração pelo lado direito, mas é no esquerdo. Então, pensa, reflete, imagine, seja o que for, faça um pedido diante de Deus. Se você tem um pedido especial, eu tenho. Estou colocando agora mesmo no meu coração. Amém. Glória a Deus. Senhor nosso Deus, Glória, Senhor. o Senhor Pai Glória a Deus. é aquele que conhece todas as coisas, não somente a justiça de um homem, mas também como a sua injustiça. Não somente, Senhor Deus, quanto as suas boas obras, como as suas más obras. O Senhor também conhece o corpo do homem, o corpo da mulher. O Senhor conhece cada célula rompida do corpo humano. O Senhor conhece cada órgão, porque foi o Senhor que fez. O Senhor que colocou e formou o homem no pó da terra e colocou ele em missão dessa terra, Senhor. Nós, nesse instante, meu Deus, diante da tua igreja, oramos nesse instante, meu Deus, para que a mão do Senhor, a mão de misericórdia, aquele mesmo Deus que curou ontem, que curou naquele ministério do Senhor Jesus Cristo há 2000 anos atrás, e que revelou-se a mesma coisa no ministério de William Marion Branham, fazendo os mesmos sinais e maravilhas. Esse mesmo Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse Deus se encontra hoje vivendo, sendo revelado aos crentes nascidos outra vez. Pai, nós oramos por tua graça nesse instante e encomendamos cada alma, cada vida, cada pessoa, cada família agora, no nome do Senhor Jesus. E oramos nesse instante, Senhor, para a nossa irmã Antônia, Senhor, que o Senhor possa, meu Deus, em encontro da sua necessidade, que o Senhor possa controlar essa arritmia, Senhor, esse movimento desordenado do coração. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai, abençoa seus familiares, cura, liberta com o poder da tua palavra revelada, porque o Senhor é Deus, o Senhor é o Criador, o Senhor é aquele que dá rim novo, o Senhor é aquele que dá coração novo, o Senhor é aquele que dá pâncreas novo, o Senhor é aquele que dá coluna nova, o Senhor é aquele que dá bexiga nova, o Senhor é aquele que dá estômago novo, o Senhor é aquele que limpa a mente, o Senhor é aquele que limpa, que expulsa a depressão, que expulsa a insônia, que expulsa a ansiedade, o Senhor é aquele que expulsa as enfermidades, porque o Senhor as levou ali cativo, no cativeiro, o Senhor derrotou Satanás e levou nossas iniquidades, carregando sobre si, e pelas suas pisaduras nós vamos sair, pelo poder da tua palavra. Aleluia. Aleluia. Amém, Senhor. Nós recebemos, nós cremos de todo o coração. Amém. Creia. Creia e tudo será possível aquele que crê. Amém. Domingo que vem é dia 1º, né? Domingo, Páscoa. Nós traremos a mensagem de Páscoa no domingo. Sexta-feira, dia 30. Dia 30? É 30? Dia 30 é sexta-feira da Paixão, né? Sexta-feira da Paixão. Então, sábado é o tal do Aleluia que o povo fala. E domingo é ressurreição. Nós traremos a mensagem de Páscoa. Muito bem. Então a ceia vai ser dia 8 de abril. Muito bem.
Uma pergunta simples. Como esconder uma coisa de Deus? Vocês estão me entendendo, irmão? Amém? Graças a Deus. Como esconder alguma coisa de Deus? Como fazer Deus pensar o contrário? Como ludibriar? Maquiar? Não tem jeito. Graças a Deus. Como manter uma coisa encoberta diante daquele que não pode ser coberto? Como manter um pecado, um erro, um mal, uma ação que reflete quanto o nosso caráter, nosso espírito, nossa alma, e se não for acertado, manda nós direto para o inferno? Encobrir erro, encobrir pecado, é a mesma coisa que estar coberto de um manto chamado religião. E olha que religião significa cobertura. Mas a religião serve para quê? Para cobrir? Para cobrir? Pecado. Não pensem vocês que a religião foi criada para poder cobrir o certo. Religião foi criada pelo homem para cobrir pecado. Ah, pastor, explica isso mais detalhadamente para nós. É fácil. Pega a mensagem, a crueldade do pecado e a pena que nos custou parte das nossas vidas e lê-la. E você vai ver que o mamãe diz. Quando o homem caiu, o que ele fez? Construiu para si uma religião para esconder o seu pecado. Aí você pega Jeremias 30 e você vai entender no versículo 1. Ai dos homens que se cobrem de uma cobertura, mas não do meu espírito, para poder esconder e acrescentar pecado a pecado. Então encobrir pecado é a mesma coisa de estar coberto de um manto chamado religião, pois religião é cobertura. Olha o que Davi disse sobre um homem ter paz do espírito. Vamos lá, abre suas Bíblias, no livro de Salmo. Um homem ter paz com Deus, paz de espírito, paz na alma. Um homem que pode deitar na cama e, se caso ele não amanhecer vivo no dia seguinte, mas ele dormiu descansado. Vocês estão entendendo, irmãos? Dormiu descansado, tranquilo. Mas olha o que Davi diz no capítulo 32 de Salmo, no versículo 2. Ele disse: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade, e em cujo espírito não há engano. Enquanto eu me calei, envelheceram os meus ossos pelo bramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Isso quer dizer que Davi, enquanto seu pecado ainda não tinha sido perdoado, ele não tinha boas noites de sono. Ele não tinha um bom dia.
Ele não tinha bons dias ou dias bons. Ele não tinha boas noites, noites boas. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. Mão quer dizer condenação. O meu humor quer dizer alegria. O meu humor se tornou em sequidão de estio, isto é, estiagem, não chove. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. O certo é fazer isso, amém, irmãos? E a minha maldade eu não encobri. Amém? Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Porque Davi mesmo disse, se eu subir lá em cima, ele também está lá. Se eu descer lá embaixo e cavar um buraco e me esconder, lá ele me achará. Estão entendendo, irmão? De sorte que não há lugar nenhum para escapar. Os irmãos estão entendendo? Então o que Davi disse? O melhor fazer é confessar. Não importa se vai doer, se vai cortar, se vai constranger. Não importa. O melhor que eu faço é confessar. Amém, irmão? Porque eu fazendo isso, alcançarei misericórdia. E eu começarei a prosperar diante do Senhor. Vamos ver. Davi pensou nisso, então vamos ver se Jeremias falou assim. Jeremias capítulo 16. Profeta Jeremias, capítulo 16, versículo 17. É isso mesmo? 16, verso 17. Jeremias 16, 17. Porque os meus olhos estão sobre todos os seus caminhos. Está vendo, irmãos? Estão sobre todos os seus caminhos. Aonde você vai? Com quem você vai? Aonde você pisa? Os olhos do Senhor estão todos os seus caminhos. Não se escondem perante a minha face, nem a sua maldade se encobre aos meus olhos. Amém? Não tem como. Efésios 5. Efésios 5, versículo 11. Efésios, capítulo 5, verso 11, 12 e 13. Observe o que Paulo disse. Depois nós entraremos nas mensagens. 11, 12 e 13. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Você não fica de parcialidade com as obras infrutuosas das trevas. Você não é parcial, você não age parcialmente. Porque quem age parcialmente só cairá no mal, diz o Provérbios. Porque o que eles fazem em oculto, até dizê-lo é torpe. Até dizer fica difícil de dizer. Mas todas essas coisas se manifestam sendo condenadas pela luz. Que luz? Que luz? A palavra. A palavra. Porque a luz tudo manifesta. Suponhamos que tudo aqui está escuro. Já está noite. Todo mundo sentado aqui. Todo mundo sentado. E eu entro na porta e não sei aonde o irmão Lafayette está sentado, não sei onde o irmão Guinaldo está sentado, não sei aonde o irmão Santo está sentado, não sei onde o irmão Tito está sentado.
Está escuro demais. Mas deixa eu acender a lâmpada. E a lâmpada que transmite luz me revela onde vocês estão. Amém, irmãos? Me revela onde vocês estão. Aí vem a palavra, Paulo dizendo, porque a palavra é mais aguda do que espada alguma de dois fios. Ela penetra a divisão ali da medula, ossos, e vai embora. Aí só descendo. As juntas e medulas. E desce até o coração. E de lá de dentro do coração, traz para fora o que o coração está pensando. Aleluia. E isso quem faz é a palavra. Amém. Amém, irmãos? É a palavra. Jesus disse em São João 20, 23, confessai vossos pecados uns com os outros. Aquele a quem retiver, também serão retidos. Isto é, se você retém pecado, não confessa, não acerta, então fica retido diante de Deus. Ficam retidos. E aí não tem como, irmão. Lá em Isaías 35, Isaías disse, haverá um alto caminho. E dentro do alto caminho, um caminho. E diz, e o imundo não vai passar por ele. Mas é para os caminhantes. Os salvos. Aí um dia, na visão, o profeta viu que tinha algumas irmãs, na visão, porque mulher na visão é a igreja. Ele viu na visão algo. E ele viu a fila, a marcha da igreja. E viu uma mulher, igreja, vamos dizer assim, na visão mulher igreja. Ele viu uma mulher de salto alto, tentando caminhar nesse caminho. Nesse caminho santo, nesse caminho puro, na qual Isaías disse que haveria um alto caminho. E que o imundo não passa e não passaria por ele. Aí o profeta diz, ei senhora, ei moça, ei mulher, você não pode passar por esse caminho. Com esse salto alto, não. E ela bateu no peito firme. Pois eu vou mostrar que eu posso andar nesse caminho desse jeito. O profeta disse, você não pode. E ela insistiu em caminhar. E o profeta permitiu. De repente, quando ela voltou de novo para caminhar na fila, ela tomou um tombo, caiu no abismo e só viu gritos e choro e ranger de dentes. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vocês estão entendendo? Isso quer dizer que o profeta irmão Branham disse, não importa quem você seja, quando você vem para a presença de Deus, entenda que você está na presença daquele que sabe de tudo. Glória! Senhor, tem misericórdia, meu Deus. Simão não sabia que estava na presença de Deus, sabia de tudo. Tem misericórdia. Quando Simão convidou ele para a casa dele. Então a questão é essa, diz o profeta. O irmão Branham disse que todas as pessoas que vinham na plataforma para orar, receber oração, o profeta disse que os seus pecados eram revelados ali em cima mesmo da plataforma, do que eles tinham feito, deixou de fazer. E ali mesmo elas eram curadas e aqueles demônios, aqueles espíritos eram expulsos. Os irmãos estão entendendo? O profeta irmão Branham disse, antes que você chegue à presença de Deus, saiba que você não está de frente do pastor, de um sacerdote, de um bispo, que conhece apenas a sua vida cotidiana, mas saiba que você está diante do Deus que conhece todas as coisas. Muitos cristãos sabem que certos tipos de pecados não confessados
erros cometidos, atos ou ações cometidas, que só se acertam quando confessadas. Mas sabem também que certas confissões, mesmo confessando com profunda sinceridade e humildade, sabem também que podem custar muitas coisas, como casamento, emprego, amizade, e, no entanto, não sabendo o que possa acontecer após a confissão, se seguram, escondem, e isso faz com que a pessoa adoeça, fica mais afligida e muitas das vezes perturbada. Os irmãos estão entendendo? Os irmãos estão compreendendo? Teve um pastor que discutiu comigo. E eu provei para ele dentro da mensagem. Ele falou que aquele pecado que era cometido pelos pais, que era visitado nos filhos, aquilo era no Antigo Testamento. E eu mostrei dentro da mensagem para ele, mostrei para ele que o profeta disse que aquilo não mudou nada. Isso, verdade, é? Verdade. Não mudou nada. Os irmãos estão entendendo? O alcance da misericórdia de Deus é quando um pecado é confessado e depois tendo sido deixado. Porque, vejam bem, pecado confessado e não deixado é a mesma coisa que não ter tido confessional nenhum. Porque a Escritura diz, aquele que confessa e deixa. Amém, irmãos? Aquele que confessa e para. Se isso que você fazia está te fazendo mal, está te perturbando, está tirando sua paz, você vem no culto, mas fica retraído, você vem no culto, mas fica chocado, aí você volta para trás e você sente que há um vazio lá dentro, você sente que há uma cobertura, você não é preenchido, você sabe que algo não aconteceu, você sabe que algo não aconteceu ainda. O alcance da misericórdia de Deus é quando um pecado é confessado e depois, tendo sido deixado, nisso alcança misericórdia. Desde que tal confissão seja sincera, com lágrimas, com prantos e com muito desespero na alma. Mensagem desespero. Amém, irmãos? Amém. E, no entanto, muitos pecados parecem ser burlados no sentido de maquiar esse sentimento, como, por exemplo, tem pessoa que quer acertar, tem pessoa que quer consertar, tem pessoa que quer deixar aquilo às claras, tem pessoa que quer que a paz retorne para ele outra vez. Tem pessoa que sabe que o gozo que ele tinha com Deus não tem mais. Não deixa de crer. Não deixa de crer que Deus enviou o profeta. Não deixa de crer no batismo correto. Mas ele não é aquele ou aquela. Vocês estão entendendo, irmãos? E ele quer consertar, ele quer fazer. Mas, às vezes, alguns pecados é tão difíceis que até falar, diz a Bíblia, é vergonhoso. E aí ele segura esse pecado. Ele segura essa confissão. Porque talvez essa confissão custe o casamento. Custe a amizade. Custe a perda do emprego. Vocês estão entendendo, irmãos? Não é fácil confessar certas coisas. Não é fácil. Vocês estão entendendo, irmãos? E aí muitos querem burlar e não querem ir na via correta que Deus estabeleceu. Por exemplo,
manda pedido de desculpas pelo celular. Isso não é pedir perdão. Isso não é perdão. Mandando mensagem, SMS. Oh, me desculpa, tá? Me desculpa, perdão pelo que eu fiz. Não é assim, diz o irmão Brana. Vou mostrar, ele fala. Mandando áudiozinho para avisar. Sabe, porque sabe aquela hora eu não tive coragem, mas agora eu estou aqui no WhatsApp, eu estou arrependido. Também não é assim. Desculpa aí, valeu, foi mal. Não é assim também. Mandando áudio, e-mail e SMS. Tais confissões sem lágrimas, sem choro, sem pranto, sem desespero, sem um coração profundamente arrependido, partido e trazendo um constrangimento, é tudo uma forma de burlar, tudo é teatralismo, farisaísmo, como diz o profeta. A verdadeira confissão é ir direto na pessoa. Amém, irmão? É ir direto na pessoa que você foi infiel, que você magoou, que você entristeceu, que você contrariou, falou mal, caluniou, foi uma falsa testemunha, falou em verdade sobre alguém, sobre o pastor, sobre o ministério, sobre o pai, sobre a mãe, sobre a filha, sobre o filho, sobre a mensagem, sobre o sermão. O profeta diz: você tem que encarar, amém, irmão? Você tem que ir até a pessoa. Aí existem aqueles sentimentos enganosos e perversos, como tendo vontade de fazer algo com alguém, ou desejado algo para alguém, raiva por alguém, ciúme de alguém, sentimento ruim pelo pregador, pela mensagem pregada. Aí você fala, mas é só um sentimento, não precisa de pedir perdão para pedir se você precisa. Aleluia. O profeta diz, você precisa. Muitos desses pecados, Satanás com seus demônios se apoderam de crentes por eles não saberem como ser perdoados. E pensam que somente confessando a Deus é que estão livres desses demônios. Há pecados que cometemos contra Deus, claro, mas a maioria deles são contra seus irmãos e suas irmãs. E assim devem ser confessados com eles e para eles, antes que você vá a Deus primeiro. Amém? Irmão Branham disse, Jesus disse lá no livro de São Mateus, que quando você trouxer a sua oferta diante do altar, não é essa ofertinha aqui não, que coloca aqui dentro não. Você é a oferta. Quando você, que é a oferta, que deve ser uma oferta agradável, que deve ser uma oferta com cheiro suave. Amém, irmãos? Que deve ser uma oferta. Diz o profeta, se você vier entregar a sua oferta no altar, e quando for entregar-se a si mesmo naquela noite, naquele culto, a Deus, estou aqui, Senhor, vim aqui para te adorar. Como nós cantamos, o profeta diz, se você tiver alguma coisa contra seu irmão, vá imediatamente a ele e fale com ele, acerte com ele, porque sua oferta não vai ser válida. Amém? Irmão, é triste cometer pecado. Mas por um lado, Satanás tenta envergonhar uma pessoa por pedir perdão pelo pecado. Vocês estão entendendo, né, irmãos? Então observe que ele disse, muitos desses pecados, Satanás com seus demônios se apoderam. E as pessoas cometem tais ações e vai direto para Deus. Pedir perdão, não faça isso. Você tem que pedir perdão àquele que você contrariou,
aquele a quem você criou ressentimento, aquele a quem você feriu. Verdade. Depois que você pedir isso, vai a Deus depois. Aleluia. O profeta ensinou isso na mensagem de libertação total. Ele, quando ele falou aquela mentira, por exemplo, quando ele mentiu, quando aquele telefonema chegou na sua casa dos advogados, o irmão Branham disse: Meda, se for eu não entro, mais outra tarde daquelas eu não entro, Meda. Se for os advogados, o irmão Meda foi lá e pegou, alô, quem é? Ah, são os advogados. Então, o irmão Branham deu um pulo, pá, ela segurou aqui, deu um pulo, fala que eu não estou aqui. Ela olhou, Bill, você sabe o que está fazendo? O profeta disse que ele recebeu uma lapada da esposa dele. Mas você estava aqui quando o telefone tocou. Os irmãos entenderam, irmãos? E hoje está fácil, né, de saber, né, no visor aparece o telefone da cobrança, aparece o telefone da loja, aparece o telefone do irmão, aparece o telefone da irmã. Diga que eu não estou. Pode até ver, levei. Deixa eu tocar até parar. Você sabe, vai me cobrar, vai saber. Vocês estão entendendo, irmãos? Você estava ali quando o telefone ligou, foi tocado. Você estava lá. Você sabia que era ela. Você sabia que era ele. Você sabia que era a loja. Você sabia que era isso. Você sabia. E até faz as crianças mentirem, os pais mentirem. Eu digo que eu não estou. Pecado. Aí nós pensamos que é coisa simples, que são coisinhas simples e que vai passando no funil. Não passa não, irmãos. Pode passar no fio do homem que não pensa, mas daquele que pensa, irmão. Amém, irmão? Diz o irmão Branham, e o próprio Salomão disse, não são as grandes raposas que danificam a vinha, são as pequeninas raposas. Verdade, verdade. Os irmãos estão entendendo? A própria natureza diz, não é a grande chuva que faz com que a terra cede, é aquela chuvinha fina, contínua, de semana em semana, que vai fazer a terra afundando. Quem está entendendo, irmão? Há muitas pessoas na conta do diabo, colhendo coisas que plantaram, muitas delas no espírito, desencadeando uma série de sentimentos como ansiedade, nervosismo, depressão, insônia, fobias, pensamentos estranhos, déficit de atenção, intemperança, impaciência, sonhos estranhos e etc. Outros recebem demonologia no corpo, desencadeando uma série de fatores como doenças, e às vezes em muitos nem desenvolvem nada. Por quê? Pelo fato de não ser um eleito, pois assim não há nenhuma preocupação vindo através da consciência, tendo ciência dos fatos. Muitos crentes têm dado o direito, e por direito Satanás tem que manter-se numa pessoa até que ela faça o correto. Mas, no entanto, muitos temem a repercussão, por isso a seguram. Os irmãos estão entendendo? Mas se eu falar isso diante da igreja, mas se eu chamar minha esposa para isso, mas se eu chamar meu marido para isso, mas se eu chamar o irmão para isso, mas se eu chamar o pastor para esse fato, por causa do constrangimento e da vergonha que Satanás coloca, ele segura esse pecado. Verdade. Ele segura, ele não se liberta, ele não alcança paz, não alcança misericórdia. Os irmãos estão entendendo? Na mensagem Estou Incerto,
O profeta diz: se o sonido der um sonido incerto, quem vai preparar para a batalha? Ninguém prepara se o sonido for incerto. Uma mulher que dava aula de escolinha dominical, era uma professora. Ela foi infiel ao seu marido quando ele estava na batalha. E mesmo antes disso, 25 anos, e ela começou a ter problemas mentais, problemas difíceis. Mas era uma mulher sadia, fazia seus trabalhos normais, cozinhava, lavava, comprava, ia no supermercado, ia para a igreja, vivia uma vida normal, mas ela não tinha paz interna. Ela não tinha paz interna, algo a afligia. E lá dentro ela teve um discernimento e sabia que aquilo que ela estava colhendo era algo que ela tinha feito anos atrás. E o que ela fazia? Ela ia toda noite de madrugada a Deus: Senhor, me perdoa, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Senhor, me perdoa pelo que eu fiz, Senhor, me perdoa. 20 e tantos anos orando dessa maneira. E quando ela esteve diante da luz, amém, irmãos? E quando ela esteve diante da palavra manifesta em carne, o profeta olhou para ela: irmã, você ia passar o ano, a vida inteira, ficar velhinha pedindo Deus perdão, e você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu marido. Vai e acerte com ele, esse pecado vai te livrar. Amém, irmão? Aleluia! Os irmãos estão entendendo? Amém. O profeta disse que quando nós erramos uns com os outros, devemos ir nele primeiro, para que antes possamos ir em Deus. Verdade. Aleluia. Aí vem João e disse: se perdimos alguma coisa crendo em Ele, nos ouvindo e recebemos, amém. Mas se pedir alguma coisa não nos ouvindo, sabendo que tem alguma coisa errada, Ele não vai nos ouvir. Os irmãos estão entendendo, irmão? Deus é o maior interessado em nos abençoar, mas Ele quer ver nós fazendo o que é certo. Deus quer nos abençoar. Deus quer tirar aquela aflição sua, aquela aflição minha. Ele quer tirar aquilo tudo. É perturbação maligna. Isso não quer dizer que você não seja um eleito. Mesmo que você não acerte aqui para ir limpo no rato. Se for um eleito, vai na grande tribulação assim mesmo. Mas Deus não quer isso. Deus quer igreja limpa, sadia, não precisa dele. Verdade, meu Deus. Ser salvo na grande tribulação não é opção, gente. Não é opção. Verdade. Aleluia. Deus é o maior interessado em nos abençoar. Amém? Amém. Deus é o maior interessado. Você olhe para qualquer homem do mundo. Olhe para essas pessoas que fazem boas ações na terra, pessoas que ajudam, o Greenpeace e essas organizações aí, não governamentais. Olha para essas pessoas que querem fazer ajuda para o mundo. Nenhuma delas pensa em te ajudar mais do que o próprio Deus. Amém, irmão? Deus é o maior interessado em nos ajudar. Mas Ele quer que nós façamos o que é certo primeiro. Amém? Não importava, irmãos. Não importava, presta atenção no que eu vou falar. Não importava o tanto que Noemi orasse. Noemi podia calejar o joelho. Noemi podia arrebentar sua garganta. Noemi podia dar sua oferta, seu dízimo, seu voto grande na igreja. Noemi podia pedir o sacerdote para ungir ela da cabeça aos pés. Noemi podia fazer tudo isso e ainda estava errado, não estava certa. Ela tinha que voltar para a Palestina, e a Palestina é um tipo da palavra, e todo aquele que sai da palavra sai da vontade perfeita de Deus.
Por isso que pela revelação ela disse, quando encontrou com alguém e chamou ela de Noemi, porque a palavra Noemi significa agraciada. E quando alguém diz, lá vem Noemi, ela disse, não me chame disso, porque Deus fez algo terrível comigo, porque cheia eu parti e vazia estou retornando. Aleluia! Reconheceu! E quando nós não reconhecemos, sabemos, mas não reconhecemos. Eu sei, mas não reconheço. Você sabe, mas não reconhece. Você sabe que muitas situações que você se encontra agora, você sabe. Eu não sei como pastor, mas Deus está falando, você sabe. Amém, irmão? Verdade? Você sabe que uma parcela de culpa é sua. Verdade? As coisas não estão hoje bem como deveria estar, porque é sua. Misericórdia, Senhor. Verdade, Deus, verdade. E o profeta, irmão Branham, diz o seguinte, aí que está, um profeta tem que ser profeta. Ele fala assim, e o diabo tem o direito de manter-se ali até que aquilo seja consertado. Os irmãos estão entendendo? Amém? Mulheres temem que maridos as deixam ao confessarem aquilo. Maridos temem que as esposas os deixem ao confessarem aquilo. Pastores temem que a igreja irá expulsá-lo ao confessar aquilo. Filhos temem a reação dos pais ao confessar tal coisa. Gente cristã temem ir no escritório do pastor, temem ao confessar aquilo. Outros temem por perder o emprego, benefício, a negociata. E aquele negócio que você fez? E aquele negócio no emprego? Você deu uma de Acã? Pegou algo que não era seu? E aquele negócio? Aquela negociata? E aqueles atestados? Que na verdade você não estava doente por isso nenhuma. Hein? Isso aqui não é brincadeira, não. E aquela fila que você furou? E aquele gatinho que você fez lá em casa? Aquele extravio da água, extravio da energia. Talvez você não fez na sua casa, mas até ensinou seu vizinho a fazer. Verdade. Eu vou dizer uma coisa, eu vou falar uma coisa para vocês aqui, eu mesmo já cometi. Eu, pastor Adelém Costa. E o profeta irmão vai falar. Quem já leu, quem lê mensagem sabe o que eu estou falando. O profeta disse, até avançar um sinal vermelho. O profeta disse, se você avançar um sinal vermelho, o anjo já não está mais com você no carro. Por pressa, por causa de pressa. Porque olhar para um lado, olhar para o outro, não tem ninguém, passa. E o profeta disse, se você avançar. Aí você fala, mas isso é coisa boba, isso é coisa besta. Besta. Tem muita gente no inferno agora que pensava de muita coisa besta. E, no entanto, quanto mais isso vai se passando, e mais santas ceias você vai tomando, e cada vez mais, só afundando no abismo, ou como dizia o profeta, naquele filme que ele foi assistir um dia de Marilyn Monroe, O Rio Sem Retorno. Um dia ele foi chamado para assistir o filme O Rio Sem Retorno com Marilyn Monroe. E está sem retorno mesmo.
Muitos entram nesse rio e não retornam mais. Ele disse. A confissão, o pedido de perdão, é tão duro como aquele que tem em mãos o poder de perdoar. Eu vou perguntar uma coisa para você agora. O que é mais duro? Pedir o perdão confessando alguma coisa? Ou perdoar aquilo que foi acabado de confessar? O que é mais duro? Para aquele que confessa ou para aquele que tem que perdoar? Hein? Hein, irmãos? A confissão, o pedido de perdão é tão duro como aquele que tem em mãos o poder de perdoar. Pois tanto o pedido de perdão como aquele que tende a perdoar tem que ser sincero, verdadeiro, para que o espírito, o demônio, seja no físico ou espiritual, possa libertar essa cativa pessoa por seu erro e por seu pecado. Tanto quem está pedindo perdão deve ser verdadeiro e genuíno, como aquele que vai perdoar também seja verdadeiro e genuíno. E então, quando essas duas coisas se juntam, diz o profeta, não tem demônio nenhum no inferno que continua naquelas vidas. Ele é expulso ali mesmo. Amém, irmão? Na mensagem, ele cuida de você, 69. E você não pode ir desta maneira. Se você morrer, se você partir agora, de qualquer maneira, sem fazer uma confissão para o seu companheiro ou Deus, você vai com a mais profunda sinceridade, com uma pia tristeza do seu pecado. Primeiro você deve estar arrependido. Eu devo dizer a ela, querida, vem aqui, querido, vem aqui, irmão, vem aqui, pastor, vem aqui, ou pastor. Isso pode significar o restante de nossa vida, no caso dos casados. Isso pode custar, minha querida, nosso restante de vida de casados. Porém, eu tenho que confessar isso. Parágrafo 69. Hoje eu não estou vendo muito glória a Deus, aleluia, não. A mulher com a qual eu vivo, esta é minha amada, falando de Meda. E como eu tenho te amado por todos esses anos, no caso da mãe, mas agora você pode... não pode estar falando da confissão. Minha querida, falando que você deve chegar primeiro arrependido, contristado, com sinceridade, pia tristeza do seu pecado. Porque tem gente que chega assim, e aí, maninha, você sabe que eu gosto de você, né? Você sabe que eu gosto de você e tal. E eu fiz uma coisinha e tal, ele era na brincadeira e tal. Não é assim. O profeta disse que nesse momento, lágrimas e soluços têm que estar caindo. Amém, irmãos? Profunda tristeza. Para quê, pastor? Para que o sacrifício que está na destra de Deus possa ser atingido com o sentimento do seu arrependimento. Esse sacrifício que está à destra de Deus, irmão, né? Tem tanto tempo que não é tocado direito, correto? E ele está lá para ser tocado, diz o profeta. Porque nós só podemos tocar nele pelo sentimento, diz o profeta. Por isso que Jesus Cristo morreu, ressuscitou, está à destra. E ele faz expiação. Ele está aqui fazendo intercessão. É o nosso mediador. Mas o profeta diz que o pecador, uma vez purgado, não tem consciência do pecado. Mas se nós erramos, devemos ir diretamente. Amém, irmão? Com sentimento. E depois, quando aquele sacrifício é tocado, aquilo volta de novo ao adorador. E nós somos perdoados. Aí o profeta diz: você vai sentir uma paz interior rodando por você. Você se sentirá leve. Você vai sentir aquele peso, aquela coisa como se fosse um balão,
aquele algo pesado, aqueles glória a Deus forçado, aqueles améns, aquela adoração forçada na igreja, aquele culto sem objetivo, e aquela coisa, tudo vai embora, você está com paz. Diz o profeta que quando uma pessoa é perdoada, ele tem vontade até de conversar com os passarinhos. Amém, irmão? Porque se sente tão leve. Aleluia, quem está entendendo? Estamos aproximando da Páscoa e depois da ceia. Vê você? Você deve ir com aquela confissão ao seu companheiro, ao seu irmão, com pesar, com sinceridade. Que tristeza do seu pecado. Primeiro, você deve estar arrependido. Eu devo dizer, você deve dizer, querida, num caso aqui, está dando um caso. Vem aqui. Isto pode significar o restante de nossa vida de casados. A mulher com a qual eu vivo, esta é minha amada. E como eu tenho te amado por todos esses anos, mas agora você pode me deixar deste momento em diante. Você pode não ficar comigo, você pode não me aceitar. Eu sei disso, mas eu não posso segurar isso. Eu tenho que dizer isso, eu tenho que acertar isso. Eu tenho uma alma. Eu tenho que acertar isso. Eu tenho que dizer para ela, do fundo do meu coração. Então, não dê água a esse espírito que anda te segurando. Não fique sufocado, irmão. Não fica sufocada, irmã, segurando isso que tira sua paz, que tira seu sono, que tira sua tranquilidade, liberdade de vida. Não dê água a esse espírito, não demore em procurar Beltrano, Ciclano, Fulano, para ter aquela conversa com base cristã. Não torture a si mesmo segurando esses fatos que não saem de sua mente, do seu coração, no qual transforma em imagens e converte em sérios sentimentos. Não vamos permitir que Satanás nos segure, assim nos tire do rapto e que nos condene. Vai, acerte, confesse e deixa assim e alcançará misericórdia. Amém, irmão? Perguntas e respostas número 292. Não importa o que faças, te perseguirá esse pecado, esse ato e esse espírito. Vai te perseguir enquanto você viver, até que você faça o que é certo. Perguntas e resposta número 2. Só há uma forma de fazê-lo: confessar isso. Ainda que te esfole, ainda que você fique vermelho, ainda que você fique envergonhado, ainda que as pessoas olhem para você assim com os olhos estranhos, mas você está certo diante de Deus. Ainda que isso te maltrate, ainda que isso te corte, ainda que te esfole, faça-o, diga a verdade, então tens acertado. Desespero 46. Na hora da morte, o profeta William Branham dizendo, eu tenho ouvido pessoas quando sabem que estão morrendo, e coisas que seguraram e mantiveram em segredo por toda a sua vida, e eles não se preocuparam em se acertar, mas na hora que a morte vem diante do Espírito, a alma vai direto para o Espírito em desespero, e eles estavam tentando confessar aquilo, mas já era tarde demais. Não espere uma situação para fazer aquilo. Não espere uma emergência acontecer. Faça isso, irmão. Verdade, Senhor. Ele cuida de você 73. Mas ali deve haver uma profunda sinceridade para saber que Deus pode tirar isso de você agora. Com aquela mesma unção em você. Pode deixar isso afastar de você. Então o Espírito Santo falou comigo certa manhã, já era dia. Eu tinha orado aquela noite para todas as pessoas. Eu fiz uma oração colocando as mãos sobre eles e dizia, vai embora, creia. Mas no dia seguinte o Espírito Santo veio a mim e disse, você suba de novo no culto e chama todas essas pessoas de novo que você orou para orar de novo. Aí o mamãe disse, por que, Senhor?
faça elas confessarem primeiro, porque não serão curadas. Parágrafo 73. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Irmão, uma coisa não é fácil. Libertação total não é fácil, irmãos. Você pensa que só parou de fumar, parou de beber, parou de jogar, parou de assistir novelas pornográficas, filmes e aquelas coisas, deixou de jogar, deixou disso, deixou de... Você pensa que alcançou a libertação total? A irmã não corta mais o cabelo, o rapaz usa mais short, usa mais bermuda e tal, não deixa o cabelo crescido, grande e tal, e não anda nu na rua, alguma coisa nesse sentido. Oh, alcancei a libertação total. Pensa! Não é só isso, não! Misericórdia, meu Deus. O sobrinho do irmão Brana, como é que é o nome dele? O sobrinho do irmão Brana, esqueci o nome dele, estava aqui na minha mente agora. O sobrinho do profeta, filho do irmão do profeta, lá no início do ministério do irmão Brana. Ele chegou para ele e disse: tio Bill, eu tenho andado em todas as igrejas e tenho orado e confessado a Deus para que Ele me perdoe disso e perdoe daquilo outro e tal, aquela coisa toda. Aí o profeta olhou ao contrário. Ele disse: escuta, Bill, escuta, ele falou o nome dele, escuta, não é de igreja em igreja que você vai se acertar. Não é procurando uma igreja que você vai se acertar com Deus. Não se encontra com Deus numa igreja, se encontra com Deus debaixo do sangue. Amém? Amém? Você vem na igreja e ouve a palavra, mas Deus só vai te encontrar debaixo do sangue. Pode ser que existem pessoas aqui agora debaixo do sangue, mas outros estão na igreja. Isso é que é terrível de falar. Porque enquanto você não está debaixo do sangue, Deus está olhando para você com ira, diz o profeta. Mensagem ou sinal. Se você não está debaixo do sangue, ele diz que Deus está olhando para você com ira. Mas se você estiver debaixo do sangue, ele não consegue ver você. Amém, irmão? Quem quer ver a mensagem do sinal? Ele diz isso. Sem o sinal, a ira de Deus está sobre você. E ele só encontra com o homem debaixo do sangue. Mas se você está debaixo do sangue, profeta, se você não está, profeta, a ira de Deus permanece para você. Ou seja, ele te olha com ira. Mas se você estiver escondido debaixo do sangue, com a sua vida escondida em Cristo, Deus não pode te achar. Amém, irmãos? Porque o sangue de Jesus Cristo faz uma expiação, uma separação. Assim como o pecado traz um abismo grande entre o homem e Deus, o sangue do Senhor Jesus Cristo também cria uma lacuna. Amém, irmão? Aleluia. Obra é fé expressada. Sem nós o permitimos algumas vezes, dizemos: bom, este indivíduo não tem suficiente fé. Este indivíduo não faz isto e isto. Ali há uma razão para isso. Há uma razão. Algumas vezes, muitas pessoas não conseguem ser alguém ou ser aquilo que deve ser. Algumas vezes, não são todas, mas algumas vezes, é pecado sem confessar. Parágrafo: sem obra é fé expressada. Você pode fazer isso e isso. Aí o que acontece? Aí uma pessoa com uma linguagem artificial, pega a Bíblia: aquele que não confessa os pecados, ou seja, aquele que encobre os seus pecados nunca prosperará. Aí pensa: eu não vou ter um bom emprego, eu não vou ter uma boa profissão, eu não vou ter uma boa casa, eu não vou ter um bom salário gordo. Não é isso não, gente. Não é isso não. Prosperar é ter paz com Deus. Prosperar é ter paz com Deus. É ter aproximação com Deus. É ter uma vida sossegada com Deus. Os irmãos estão entendendo? É isso. É dessa maneira. O profeta irmão Branham foi fazer o funeral de Peter Garnett. Quem já leu isso? Peter Garnett, um rapaz novo que morreu de 18 a 20 anos.
E ele aceitou Jesus Cristo com 12 anos e viveu na igreja como um jovem. Ele era um exemplo para todos os jovens na igreja. Eu tenho em casa o funeral de Peter Garnett. Quem tem em casa? Quem tem aqui? Ninguém tem? Irmão Branham foi pregar no funeral de Peter Garnett, um jovem, mais ou menos da idade, ali, ó, do irmão Paulo ali, e foi pregar. Irmão, mas você precisa ver o que o profeta fez. O profeta só faltou colocar esse rapaz lá em cima, lá no céu, com a própria mão. E o profeta continua. Esse rapaz, e foi falando, desde quando serviu a Cristo, nós não temos visto e nem temos sabido de nada que tenha contrariado, nada que tenha tirado esse rapaz do seu alvo, que é Cristo Jesus. Ele tem sido uma testemunha fiel entre os outros jovens, entre os outros adolescentes. Uma testemunha, eu posso dizer isso. Oh, irmão, que coisa maravilhosa de alguém fazer isso no dia do seu funeral. Amém, irmão? Porque o que fica é o testemunho. Isso, verdade. Verdade. O que fica é o testemunho. E o que leva também é o testemunho. Já pensou o pregador ali pregando o funeral? E fulano era um bom irmão, e fulano era um bom cristão, e fulano um bom fulano, e a irmã era boa pagadora, e o irmão um bom pagador, e o irmão era honesto. E gente lá atrás do pregador, ele que não sabe. Que testemunho está levando, irmão? Meu Deus. Tem misericórdia, Senhor. Ele que não sabe o que eu vi aquele dia, porque eu fiquei sabendo ali. Ai, Jesus. Os irmãos estão entendendo? Isso aqui é mensagem de posicionamento, irmãos. Ou isso aqui nos torna melhor e nos torna pior. Vê você? Estou lendo aí a obra Fé e Expressão. Este indivíduo. Ali é uma razão para isso. Às vezes é pecado você conversar. Você pode derramar, um galão de azeite sobre aquela pessoa, gritar até se tornar rouco, e isso nunca moverá esse demônio. Não, Senhor. Você tem que confessar isso. Isso é o que diz o discernimento. Diz, vai e corrija isso, tire isso fora. Mensagem Demonologia, Estado Físico, 38. Você não pode pecar. Em primeiro lugar, um filho de Deus não peca. A semente de Deus está nele. Eu posso ser um pecador no seu ponto de vista, mas se eu estou em Cristo, Deus não vê isso. Vocês entenderam, irmão? Deus não vê isso. Porque seus pecados foram expiados. E o cristão não peca. Ele pode errar, pecar não. Seu sangue expiou seus pecados. Vê? Eu não posso pecar. Aquele que é nascido de Deus, a Bíblia diz que não comete pecado. Pois ele não pode pecar. Aí eu tenho outra matéria que eu fiz no WhatsApp, que eu coloquei lá, e eu disse, respondendo uma pergunta para um irmão. Ele disse, pastor, eu creio na mensagem, eu sei da mensagem, conheço a mensagem, sei que o profeta é verdadeiro, sei que a mensagem é verdadeira, sei de tudo. Não há uma dúvida no meu coração sobre a mensagem. E por que não consigo viver uma vida cristã daquilo que eu sei que é verdade? Aí eu respondo. 3 páginas. Vocês estão entendendo, irmãos? A semente de Deus não peca. Ele está desejando. Agora, veja, a semente de Deus permanece nele. Agora, ele está desejando. E se ele cometer um erro, claro que ele está certo, que deseja confessar isso, ele vai imediatamente. Não espera o dia de amanhã, não. Vocês entenderam agora, irmãos? Vê? Tem gente que fala assim, deixa isso passar, depois eu confesso. Deixa ela ficar mais calma, deixa o tempo passar. Não é isso. O profeta disse que aquele cristão que comete pecado, quando ele se acha em erro, diz o profeta que ele imediatamente vai acertar. Amém? Você sabe por quê?
Porque ele não sabe o dia, nem a hora, nem o mês, nem o minuto, nem o segundo em que Cristo virá. Aleluia. Verdade, Senhor. Amém, irmãos? Vê? Agora, se ele é um cristão verdadeiro, ele fará isso. Agora, se não, ele vai retiver isso. Ele vai segurar isso. Vai segurar. E então, segurando isso, ele mostra que ele nunca nasceu de novo. Ele pode ter concebido a mensagem na mente, mas não chegou naquele lugar secreto, lá na alma, no coração. Isso é certo. Ele não teve nada para começar. Mas se ele é um cristão verdadeiro, ele não espere até que o dia amanheça e vai logo morrendo. Que Deus tenha misericórdia de cada um de nós nessa noite. E que possamos reconciliar com o nosso irmão enquanto estamos no caminho com ele, disse Jesus. Amém, irmão? Vamos ficar de pé. Vamos orar. Aleluia. Vamos fazer oração. Quem deseja vir no altar, pode vir no altar. Aleluia. Glória a Deus. Quem deseja vir no altar, pode vir no altar. Aleluia. Vamos orar a Deus. Ore com profundo coração. Ore. Oh Deus do céu. Senhor, nós não queremos ficar para trás. Nós não queremos ser deixados para trás. Nós não queremos, Senhor Deus. Senhor nosso Deus e Pai. Senhor Jesus Cristo, diante daquele sacrifício sangrento que está diante da testa do Pai, nesse instante nós oramos, ó Pai querido, nessa hora. Pedimos, ó Deus querido, Senhor, mesmo que nós venhamos orar, mesmo que nós oramos ao Senhor nesse instante, mas se tem alguma coisa, alguém que precisa acertar primeiro com aquele irmão que está falando, Deus não ouvirá. Tem que primeiro ir até aquele irmão, aquela irmã. Tem que ir, para depois vir a Deus. Senhor, nosso Deus, Pai, nossa igreja é pequena na verdade, Senhor, mas ela é instruída na Tua palavra, Senhor. Nós não somos uma grande igreja, um grande número de pessoas, mas ela é instruída na Tua palavra, Senhor. Ela tem estrutura na Tua palavra. Ó Deus, agradecemos o Senhor. Pedimos o Senhor perdão dos nossos pecados, das nossas falhas, dos nossos erros cometidos, na Tua presença, Senhor. Eu peço, Senhor, meu Deus, que uma gota do sangue do Senhor Jesus Cristo venha nesse momento, Senhor, venha nesse instante limpar nossas consciências, nossas almas, nosso espírito, nosso corpo, de toda deformidade cristã, Senhor. Ó Deus, ó Deus, ó Deus do céu, tem misericórdia, meu Pai. Abençoa, Senhor, nossa vida. Abençoa nosso coração. Fortalece a nossa fé. Fortalece, Senhor. Ó Deus do céu, abençoe nossos filhos, nossos familiares. Que os jovens, ó Pai querido, possam ter mais responsabilidade com as coisas do Senhor. Ó Deus do céu, que nós possamos nos apegar nessa vida, Senhor, com essa nódoa que existe nessa terra. Senhor, tem misericórdia, ajuda, Senhor, perdoe nossas fraquezas, perdoe nossos erros grotescos, perdoe, Senhor, do Senhor Jesus Cristo, abençoe esse irmão, abençoe essa irmã, abençoa, Senhor, esse casal, essa família, Senhor, que a paz possa voltar, que a alegria possa retornar. Abençoa, Senhor, abençoa, Deus, abençoa, Senhor Cristo, o Senhor é nosso Deus, o Senhor é a nossa força, a nossa luz, a nossa fortaleza. Glória Senhor Jesus. Aleluia. Aleluia. Volte para os seus lugares.
Aleluia. Se você fizer o que é certo, se nós fizermos o que é certo, a nossa adoração pode ser aceita. Se você veio aqui para adorar a Deus, e se você fizer o que é certo, o profeta disse, você vai ser abençoado. E o profeta Emanuel diz a mensagem: crie sua condição. Às vezes muitas pessoas não são curadas, não são libertadas, não são abençoadas por causa de você, por causa de mim, das quais estamos desalinhados, desajustados na presença de Deus. Todos 396, quem souber ajuda. Hoje eu vim aqui para te adorar. Você veio, irmão? Mas cantar com o coração. Porque até mesmo aqueles que estão deprimidos com esse tipo de assunto que foi falado nessa noite, até soltar a voz fica difícil. Hoje eu vim aqui para te adorar, estou aqui para te louvar, te bendizer. Hoje vou calar a minha alma para ouvir com muita calma o que o Senhor tem para dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa, mas de ti eu quero ter. Olha fora! Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Pode. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é namorada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Senhor! Vem, Espírito Santo, vem pra junto de mim. Meu corpo é namorada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo. Vem pra junto de mim. Meu corpo é namorada, por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Hoje eu vim aqui para te adorar. Aleluia. Hoje eu vim aqui para te adorar. Estou aqui para te louvar, te bendizer. Vou calar a minha alma, a ouvir com muita calma o Senhor tem a dizer. Hoje eu quero ser abençoado, meu coração foi preparado para te receber. Hoje nada mais me interessa, eu estou com pressa,
mas eu quero ter. Vamos ficar de pé, mais forte. Eu quero mais de ti. Vamos levantar. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo! Vem, Espírito Santo! Vem pra junto de mim. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Vem, Espírito Santo, mão levantada. Vem, Espírito Santo. Vem pra junto de mim. Meu corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. Eu quero mais, eu quero mais. Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Quero mais que emoção. Hoje eu quero a tua unção derramada sobre mim. Você quer essa unção? Eu quero mais de ti. Eu quero mais de ti. Corpo é tua morada. Por favor, fique em casa e não saia mais daqui. E não saia mais Com os olhos fechados, Senhor Deus. Senhor, devemos crer que fomos aceitos nessa noite. Que nosso louvor, nossos améns, nossa glória a Deus, nossa palavra, nossa adoração, possa ter recebido pelo Senhor nessa noite. Porque se não foi tudo em vão. Nós não queremos isso. Queremos sair daqui satisfeitos, alegres da tua presença. Obrigado por cada vida, por cada irmão, por cada alma, por cada família. Que a graça do Senhor venha no coração de cada um e abasteça cada um daquilo que ele necessita. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Cumprimento os outros. Deus abençoe. Até a próxima reunião, se Deus permitir. Deus abençoe.